Olá, amigos da Vale, estamos chegando para o nosso 6º programa Papo Livre na 102.9 FM. Uma conversa amistosa, descontraída, falando de tudo um pouco das nossas riquezas, da nossa cultura, empreendedorismo, da nossa cidade e região. E também falando de religião no dia de hoje. Papo Livre com nossa gente. Papo Livre deste sábado, dia 13 de agosto, nós vamos falar de vocação. Nosso convidado é o padre Elisandro Scarce, pároco da paróquia São Sebastião do município de Tijucas. No ar para você a partir de agora, Papo Livre, com a apresentação de Éder Trindade, com a produção e gravação de João Antônio Fagundes, nos botões eletrônicos na gravação sonora, o nosso colega Luciano Ribeiro. Confira o Papo Livre deste sábado, dia 13 de agosto de 2022. O papo de hoje é sobre vocações, onde vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto com o nosso pároco Padre Elisandro. Após o intervalo comercial, você vai conferir o Papo Livre de hoje. Nós já voltamos. Posso ir? Voltamos com o Papo Livre deste sábado e nós conversamos no Papo Livre com o pároco, nosso convidado especial, Padre Elisandro Scarce, pároco da paróquia São Sebastião do município de Tijucas. Padre Elisandro, uma pergunta natural: da onde e quem é o Padre Elisandro? Bom dia, Éder, bom também aos que nos ouvem, nos assistem. Eu sou nascido, na verdade, só nascido no estado do Paraná, no município de Laranjeiras do Sul, mas me criei em Itajaí. Minha família já mora 30 e poucos anos, quase 40 e poucos anos já em Itajaí, e ali a gente se criou, nós fizemos a nossa caminhada, a nossa vida de fé, de comunidade. Então ali a gente se estabeleceu e fizemos a nossa experiência então de vivência de fé. Então eu sou, podemos dizer assim, mais itajaiense, porque ali eu me criei, eu e meus irmãos, e a nossa família ainda ali reside, meu pai já é falecido e minha mãe ainda reside ali com os meus irmãos na cidade de Itajaí. Então sou dali desta região, assim podemos dizer. Quantos irmãos fazem parte da família? Eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho, que são quase 4 anos mais velho do que eu, e um irmão mais novo, que é o meu irmão, 1 ano e pouco de diferença nós temos, eu e ele. Então somos em 3 irmãos. Padre Elisandro, falando do mês das vocações, eu pergunto, quando o senhor percebeu que recebeu o chamado de Deus para iniciar a sua preparação para ser padre? Esta questão assim, Éder, eu vejo que é um processo, que vai acontecendo na vida da gente, não é uma coisa assim que é da noite para o dia. Claro que o primeiro passo é esse processo de você ir fazendo uma caminhada, como eu falei, no início ali a gente, desde pequeno, catequese, participando da vida da comunidade, e a gente foi fazendo esse processo. E depois, assim, na fase de adolescente, catequese de crisma, depois passamos como jovens, de grupo de jovens. O meu processo vocacional foi um pouco mais tarde, assim, comparado com alguns colegas meus, que eles, assim, iniciaram a sua caminhada mais cedo, o processo de vocação. Eu, quando entrei no seminário, já tinha 18 para 19 anos, Então, tinha colegas meus que entraram comigo que eram mais novos do que eu. Mas, assim, foi nesse processo justamente da vivência, da fé, de participação, e ali a gente foi, então, descobrindo, primeiramente, era apenas um desejo, uma vontade, E mais de conhecer, de querer saber como é que era o seminário, a vida, no seminário. E então aí eu comecei a conversar com o meu pároco sobre esta situação, e ele foi me orientando, foi me acompanhando na época, e ali então eu comecei a participar de alguns encontros vocacionais no seminário, e depois desses encontros, então aí chegou a decisão de entrar para fazer uma experiência no seminário. E aí fui. E nesse processo de experiência, então eu estive
durante 12 anos fazendo uma experiência, né? Então foi uma grande preparação, né? 12 anos de preparação. Isso, foram 12 anos de preparação no tempo do seminário. E ali, então, nesse processo também do seminário, é um processo justamente disso, né? De discernimento, né? Então, eu acho muito bonito, né? Porque a palavra seminário quer dizer sementeira, né? Então, é como uma sementeira, né? Por exemplo, um canteiro onde se semeia as sementes, e num canteiro tem sementes que nascem, tem sementes que não nascem, né? Tem aquelas até que nascem, mas não dão frutos. Então, assim, nesse canteiro, o seminário que eu estive durante esses 12 anos ali, então, foi cultivando a minha vocação, eu também, os meus formadores, a igreja, né? Na vida também depois, no processo de formação, né? São várias etapas. E ali então fui discernindo a minha vocação durante esses 12 anos em preparação para me tornar padre. Então foi um processo que foi acontecendo assim. Eu não dizer assim, às vezes as pessoas ficam esperando da gente assim, fatos extraordinários, né? Coisas assim, sei lá, que aconteceram a partir de uma coisa, uma conversão, uma mudança radical. Não, na minha vida foi acontecendo as coisas assim no cotidiano, né? Eu sempre digo que se nós ficarmos esperando coisas extraordinárias ou uma manifestação extraordinária de Deus, talvez a gente nunca vai encontrar, nunca vai fazer essa experiência. Porque Deus, ele vai se revelando, vai se mostrando no ordinário, no dia a dia da nossa vida. Então eu digo assim que o meu discernimento vocacional, o meu descobrimento, né, da minha vocação, se deu justamente nesse processo, né, da vivência, do dia a dia. E no seminário também, foi lá que eu fui alimentando, fui cultivando. É claro que você precisa alimentar, precisa cultivar, né? Qual foi o momento assim, mais difícil desta caminhada, nessa preparação? Primeiro momento, eu digo sempre, o início é muito difícil, né, Éder? Porque eu era um jovem já com quase 19 anos praticamente, ia fazer, logo fiz quando entrei no seminário, né, uns 2 meses depois. Mas assim, o momento mais difícil é isso, né? Porque você sai, eu trabalhava, eu tinha uma vida independente, né? Então entrei no seminário, eu não tinha nada, eu tive que deixar tudo, né? E tudo, porque até a minha roupa, por exemplo, quando eu precisava, antes eu era independente, né? Então tudo isso muda na vida da gente. Eu tinha uma independência, eu tinha a minha vida. Então assim, mas é isso que é a beleza da vocação, né? Então a capacidade de você deixar tudo isso por algo maior, né? Então você deixa as coisas do mundo, deixa tantas situações do mundo por algo maior, né? Então, que é justamente aquilo que é a proposta da vocação. Então, no início foi bastante difícil, assim, né? Para mim, principalmente assim, na minha experiência, né? De adaptação. Eu nunca tinha saído dentro de casa, né? Para uma experiência assim fora. E você sair longe da família, longe dos teus amigos, longe da tua vida que você tinha. Então, é um começar do zero, né? E ali você vai morar com pessoas estranhas, pessoas de diferentes, né, costumes, hábitos, né? Até de educação diferente, né? Então, no meu tempo do seminário, nós morávamos no seminário menor, quando eu entrei, nós éramos em 80 e poucos, então você dividia a casa com essas pessoas todas, né? Fora lá os formadores, os funcionários, e ainda além disso tinha o pessoal da filosofia, então se você botasse tudo junto passava de 100 pessoas, né? E a gente tinha que conviver com essas pessoas. Então, que num primeiro momento não era a nossa família, mas que depois, pela convivência, foram se tornando a nossa família, né? Então, esse é o grande desafio. E aí, quando você começa a se adaptar, né, no seminário, depois você tem outras fases, né, que você vai. Primeiro é o seminário menor, que eu estive. Depois, numa outra fase, ali, depois de 4 anos, eu fui para a filosofia, que já era uma outra casa, com outra turma. Claro que já na filosofia, então, já é mais tranquilo, porque o pessoal vai saindo e lá na frente a gente vai se encontrando de novo, então já são pessoas que a gente já conhece, então já é mais fácil já a convivência, o relacionamento.
Mas no seminário tem essa dinâmica, porque todo ano tem gente nova entrando, né? E você tem que também estar se adaptando para a convivência, então é sempre um desafio. Depois, a última etapa foi a teologia, né? Que a gente fez de formação, 4 anos. E aí, depois da teologia, a gente, né, tem um ano que chama um ano de estágio pastoral, e que a gente vai para uma paróquia conviver com outro padre, né, ou com outros padres. Aqui vocês tiveram a oportunidade de ter, por exemplo, o último que tivemos aqui foi o padre Alex, né, que veio para cá como seminarista, e fazendo essa experiência de pastoral. Então, assim, os grandes desafios meu, para mim, assim, o mais difícil foi justamente no início, né? Esta questão da adaptação. É claro, o estudo era muito difícil também, porque a gente, na verdade, quando entra no seminário, a gente não sabe estudar, né? Você não sabe nem ler, porque lá você vai aprender a ler, vai aprender a estudar realmente o que é estudar, né? E então, assim, para mim foi muito difícil, porque lá tinha toda uma disciplina de horários, de, né, você cumprir, então você precisa se adaptar a isso, né? Então foi uma experiência assim que enriquecedora, e é claro que dificuldades a gente teve, mas foram, né, também superadas nesse mesmo processo, né? Padre, em que momento você sentiu que estava preparado para ser padre? Depois de passar toda essa fase que você, lógico, praticamente já respondeu, né? Que quando chega na última fase, quando já vai para essa experiência na igreja, realmente já se sentiu que realmente era aquilo que você queria, né? Mas qual foi o momento? Em que momento nessa preparação você disse, não, é isso mesmo que eu quero, eu vou ser padre, porque eu sinto que esse é um chamado e eu não posso fugir dessa minha realidade? Eu diria assim, preparado sempre você, 100% você nunca vai estar, né? Então, você sempre vai ter medo, dúvidas, incertezas, né? Mas eu acho assim que para mim assim muito forte foi no metade da teologia. Eu fiz um ano de um estágio, né? Um ano de estágio pastoral. Para mim foi muito forte assim esse um ano assim, onde ali eu pude refletir, pude rezar, pude mais assim, e ali realmente eu senti que era isso que eu queria, né? Então, tanto que é um ano justamente para você, né, decidir se você vai continuar a caminhada ou não, né? Você tem a opção. Então ali foi um marco assim bastante forte na minha vida. Mas assim, aquilo que eu já falei no início, né, Éder, é um processo que você vai descobrindo, né? É igual um namoro, você não descobre no primeiro dia que você quer casar com aquela pessoa, né? Você pode sim ter um sentimento, um lampejo, mas é no processo que você vai conhecendo aquela pessoa vai te conhecendo, que vocês vão trilhando um caminho, vão amadurecendo para aquilo que é o objetivo, né? Então, o namoro, depois vem o noivado. Então, são processos, fases que, quando vividas, né, hoje, infelizmente, se antecipa tudo, né? Mas, por isso, é importante, porque é nesse processo que você vai descobrindo. Por exemplo, eu tive muitos colegas meus que, se você botasse eles e eu no início, você dizia, não, esse vai ser padre e eu jamais seria padre, né? Porque você olharia para a cara do indivíduo e já ia dizer assim, não, esse não, né? Porque as pessoas tinham muito isso, né? Ah, esse não tem cara de padre, né? Não, esse aqui tem cara de padre, né? Então, mas aqueles que tinham cara não ficaram, né? Porque não é com a cara que você fica padre, né? Mas é com a vocação. Então, assim, esses também foram descobrindo que eles não tinham vocação, né? Então, acho que o processo é justamente isso, né? Então, você não tem... às vezes você pega um menino ali que entra no seminário, ele quer, meu Deus, é a coisa que ele mais quer ser padre. Mas daí ele vai aos poucos fazendo esse processo, ele vai vendo que não é isso. E é isso que é o bonito. Por exemplo, assim, a vocação, ela é um discernimento na liberdade de cada um, né? Então, a liberdade de cada um, e aí vai se fazendo essa caminhada. Então, assim, eu digo assim, na minha parte, né, né, o ponto, assim, ápice da minha decisão, eu acho que não, ele foi acontecendo de forma natural, e quando chegou o momento, né, final, eu estava preparado para dar a minha resposta, né, dizer o meu sim, né? Então acho que isso que é importante, não foi algo, um estalar assim que
Claro, tem momentos fortes na vida da gente, né? Tem uns momentos mais que é normal, né? No processo de discernimento, você tem as tuas dúvidas, tem teus questionamentos, tem os seus medos, né? Então, porque não é simples assim, né? Então, eu digo assim, até hoje como padre, eu também tenho meus medos ainda, né? Tenho minhas dificuldades e que eu preciso lidar todo dia com isso, né? Então, é uma realidade que faz parte da nossa humanidade. Mesmo que a gente tenha decidido ser padre, mas sempre tem coisas que ainda a gente tem medo. E se eu for fazer isso, será que eu vou dar conta? Se vai dar certo, né? Então, será que, por exemplo, quando fiquei padre, né? Primeiro fui ser vigário, era muito tranquilo, né? E depois de 1 ano e 3 meses, o bispo pediu para mim vir ser pároco aqui em Tijucas, né? E a minha pergunta, depois que ele conversou comigo, eu perguntei assim, o senhor tem certeza? O senhor não está se precipitando? Daí ele perguntou para mim por quê. Eu falei, mas eu sou um padre recém-ordenado, né, para um desafio desse. Ele disse, não, eu tenho certeza, né, eu confio em você. Então tem essas coisas assim, né? E claro que diante desta fala do bispo, também me deu segurança, porque ele confiava, ele acreditava no meu trabalho. Então, eu acho que isso vai também te confirmando, e é aí que você vai aprendendo, né? E a gente vai, como diz aquele ditado popular, né? É fazendo que a gente vai aprendendo, né? É vivendo que a gente vai aprendendo. Então, a vocação é isso, né? O processo que eu fiz acontece dessa forma, assim, às vezes tão natural que a gente fica assim, não tem assim uma coisa extraordinária assim para falar. Esse é o padre Elisandro, que está com a gente hoje no Papo Livre, falando de vocação. Falamos um pouco sobre conhecer um pouquinho o nosso pároco, né? Isso é importante, conhecer o pároco de nossa comunidade, né? Mas para isso você também, né? Não precisa só estar ouvindo aqui no programa da Rádio Vale. Vem para a igreja, vem conhecer o seu pároco da sua comunidade. Daqui a pouquinho a gente volta após o intervalo comercial. Volta com o Papo Livre com o padre Elisandro. Padre Elisandro, nesse momento atual que nós estamos vivendo, como é que é ser padre nesses momentos atuais? As dificuldades, né? Os problemas diversos, né? Que foram se acumulando, né? Com essa nova sociedade, podemos dizer assim, como é que o padre consegue trabalhar e administrar essas situações novas que vão chegando no dia a dia? O desafio, né, eu sempre vejo assim que nos nossos dias, o desafio sempre existe, né, cada realidade, cada contexto, né, eu vejo que nós vivemos nos adaptando, né, então desde a partir do momento em que nós nascemos, a gente tem que se adaptar, né, a gente tem que se encaixar nessa realidade do mundo, né, então é claro que a gente não pode ser, eu sempre digo, a gente tem que tomar cuidar de 2 coisas, né? Que é um risco que a gente precisa cuidar, né? Cuidar para não se isolar do mundo, né? Querer fugir das coisas do mundo, que é uma tendência, né? Às vezes a gente confunde, até quando Jesus, né, fala, vocês não são desse mundo, né? Mas ele não quer dizer que nós não devemos viver nesse mundo, né? Nós não somos desse mundo, né? Jesus mesmo diz, mas nós estamos nesse mundo. E nós não somos, porque se nós somos do mundo, nós temos que nos deixar ser transformado por esse mundo, por essa situação, por essa realidade, né? Se nós somos de um mundo de injustiça, nós precisamos deixar nos transformar por isso. Não, nós estamos nesse mundo, mas em vista do quê? De transformar esse mundo, né? Então, assim como eu acredito que não existe, vamos supor, eu e você, se nós formos conviver, né? Você vai ficar com características e identidades minhas, eu vou também ficar com características e identidades sua. Então, cada um de nós vai imprimir no outro alguns aspectos. Nós temos aquilo que é particular, que é próprio nosso, mas se a gente for ver, a gente vai, ao longo da convivência, a gente vai adquirindo elementos, né, das pessoas, das realidades, das situações, né? Tem um autor muito interessante que ele fala sobre a questão da personalidade, né? Ele diz assim, né, que nossa mesmo, né? Ele faz uma comparação de três estágios da nossa personalidade, né?
Ele diz assim que mais ou menos o que uns quase 70% da nossa personalidade nós adquirimos dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. Mais uns 20 quase 30 aí, um pouquinho menos de 30, 20 e poucos, ele diz assim, nós adquirimos da sociedade. E o resto é nosso. Então sobrou pouco para a gente, né? Então aquilo que eu sou de minha personalidade mesmo, da minha mesmo, com licença, é mínimo, né? Agora do meus pais, né? Então por isso a gente assim, tudo isso, a convivência, essa questão do relacionamento, aquilo que nós vamos experimentando vai também nos transformando, vai também interferindo na nossa vida, na nossa relação. Então, assim, é interessante essa forma como ele faz essa classificação, né? Então, da nossa personalidade mesmo é mínima, né? Porque nós temos grande parte que é dos nossos pais, da sociedade, e nossa sobra muito pouco. Padre, eu sou suspeito a falar porque eu sou um admirador seu, provavelmente alguém já deve ter dito isso para o senhor. Eu gosto da forma como o senhor conduz, né, o nosso meio como padre, né? Mas eu lhe pergunto, o senhor se considera um padre conservador ou um meio termo, ou você se considera um padre moderno, né, da modernidade? Eu não saberia, assim, eu acho que assim, a palavra conservadora, assim, é uma coisa assim muito complicada, né? Claro que ela tem um sentido positivo, né? Porque a gente, como padre, a gente precisa também conservar, né? Todo padre, ele é um conservador, né? Conservador da doutrina, um conservador dos princípios, dos valores, né? Então, a palavra conservador, ela é muito abstrata, né? Muito ampla. Claro que às vezes pode soar para algumas pessoas conservador, querer preservar, conservar alguns aspectos da igreja ou até mesmo da doutrina, né? Eu tenho um pouco de receio com a palavra conservador, né? Por causa desse preconceito que se criou, né? Por exemplo, assim, entre o padre mais para frente e o padre... Tem um padre na nossa diocese que ele usa uma expressão interessante, né? O evoluído e o retranca, né? Uhum. Então, eu não gosto nem do evoluído, nem do retranca, né? Eu acho assim que... Porque se criou um preconceito com isso, né? Porque às vezes, assim, a questão da palavra conservador tem hoje uma corrente muito forte até na igreja, né? Que defende esta questão, essa postura, né? Mas aí eles querem defender algum aspecto da igreja. Por exemplo, eles defendem um aspecto da igreja, eles querem conservar a igreja ali do período do Concílio de Trento. Aí eles dizem que são defensores da doutrina, que eles querem preservar a tradição, mas a tradição deles, que eles preservam, é o Concílio de Trento. Se eu sou conservador e quero preservar a tradição, eu tenho que voltar lá nas origens, lá na raiz, nos apóstolos. Eu tenho que vir de lá para cá. Então, eu digo, eu sou, sim, defensor da doutrina, dos apóstolos, da igreja, desde os seus primórdios, né? Então, eu sempre vou ser conservador disso, né? Porque o padre, ele é alguém que conserva, que preserva, que cuida. Então, nós somos, se usar uma palavra acho mais adequada aqui, né? Nós somos os guardiões da fé. Nós somos os guardiões dos princípios religiosos, princípios, né, morais, éticos, né? Então nós temos que cuidar disso, né? E nós temos não só a missão de guardar, de preservar, mas nós temos a missão de também ensinar, de transmitir esses valores, né? Então, nesse sentido. Mas eu sou uma pessoa assim que como diz assim, eu procuro caminhar naquilo que é o passo da igreja, né? Eu procuro caminhar, o que a igreja hoje está me propondo, é isso que eu vou viver, né? Não é eu que vou dar o tom para a igreja, né? Não é o padre. Você acha que também não está existindo também algumas interpretações erradas nisso que se diz que o Papa hoje é um Papa mais liberal, usando o termo, eu como leigo, né? Você como padre, você tem a sua interpretação diferente daquilo que o Papa, né? Santo Papa nos
propõe. Às vezes a gente lê alguma coisa e a gente imagina, o Papa agora está consentindo isso, o Papa e tal. Aí quando você vem para a igreja, vem para a comunidade, o padre, ele tem outro entendimento, não é o meu entendimento da leitura, mas sim o entendimento da prática, que você começa a fazer a prática e a gente vê, mas o Papa falou uma coisa e eu agora estou entendendo outra. Sim. Eu vejo assim, Éder, uma questão, né, muito complicado, porque assim, às vezes a gente acha que o nosso Papa ele está muito evoluído, né, muito à frente, né? Então, o nosso Papa ele está apenas nos provocando a gente viver aquilo que foi definido no Concílio Vaticano II, há quase 70 anos atrás. Então, nós estamos atrasados. Não é o Papa que é evoluído, não, nós estamos atrasados. Porque o que o Papa está nos provocando a viver hoje como igreja é o que o Concílio Vaticano II, há quase 70 anos, definiu, né? Então, assim, lá em 60 e poucos, o Concílio Vaticano II, quando aconteceu, o Concílio Vaticano II tem hoje o que a igreja, hoje nós celebramos, a liturgia que nós celebramos, eu digo assim, essa beleza da liturgia que a comunidade participa, que a comunidade pode interagir, a comunidade não vai lá para assistir uma missa, não, eu vou para participar da missa, né? Então, e ainda hoje, né, tem muito ainda está incrustado na mentalidade das pessoas que eu vou lá para assistir a missa. Não, você vai lá para participar. A missa não é para ser assistida, ela é para ser vivida, é para ser participada, né, porque é o mistério da nossa salvação. Nós não vamos lá para assistir um mistério, não. Assistir, nós assistimos na televisão, né? Não, nós vamos lá na missa para ver, né, para viver, para participar do mistério acontecendo ali, diante dos nossos olhos, né? O milagre da transformação do pão e do vinho, né? Às vezes vejo que a nossa fé é tão pequena, né, que ali acontece cada missa, cada Eucaristia um milagre. E nós ficamos pedindo para Deus todo dia um milagre, não é verdade? E cada missa que nós vamos, ali está acontecendo o milagre da transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. Existe milagre maior do que isso? Não existe. Outra pergunta que eu quero lhe fazer, lógico, isso acontece também comigo, por isso aproveito para fazer essa pergunta. Eu fazendo a minha comunhão espiritual, que validade tem isso de eu fazer a espiritual, eu estar acompanhando através do rádio, eu estar acompanhando através das mídias sociais, e eu faço essa minha comunhão espiritual, né? Qual é a validade dessa minha comunhão espiritual com essa comunhão que eu faço quando eu venho presencial junto à igreja? Na verdade, assim, Éder, a comunhão espiritual, a igreja orienta, né, por exemplo, as pessoas que, né, estão doentes, né, que não podem participar da missa. Um exemplo, eles podem assistir a missa na televisão, ouvindo rádio, né, e no momento da comunhão eles podem fazer a sua comunhão espiritual, e é tão válida quanto, né? Existe, por exemplo, uma outra situação, pessoas, por exemplo, às vezes que não podem comungar, né, e às vezes até estão ali participando da missa, devido a alguma situação que se encontram, mas ela pode fazer também a sua comunhão espiritual e é válida? Sim, né? Inclusive a igreja recomenda, né? A pessoa, quando você não pode, não tem, né, participar da comunhão, você não deve ir na comunhão, então faça a sua comunhão espiritual, né? Então, porque o que acontece, Éder? A comunhão, né, é muito mais, eu vejo assim como padre, né, e o que a igreja ensina, né, é muito mais do que você ir lá apenas receber a hóstia, Jesus Eucarístico, né? É muito mais do que você ir lá. A comunhão espiritual por exemplo, assim, porque não adianta você não se dar lá na sua família, briga com todo mundo, não se dá com ninguém, aí no domingo você vai lá comungar. Você vai lá comungar, que comunhão você está fazendo? Né? Que tipo de comunhão você faz? Né? Porque a comunhão nos lembra... a comunhão, a Eucaristia, ela é ação de graças, e nós vamos lá agradecer o que? As nossas brigas, as nossas revoltas, né? Os nossos, né, conflitos, não. Então, ação de graças, então a Eucaristia é justamente isso, eu vou lá, né, para fazer a minha ação de graças, e na Eucaristia, então eu participar, receber daquilo que é o fruto de Jesus, né?
o fruto da entrega, da doação, da oferta de Jesus. Agora, como é que eu posso comungar, posso fazer comunhão, né? Jesus, na sua parte, ele oferece, se doa por inteiro, mas eu não me ofereço para nada, eu não participo de nada, eu sou uma pessoa extremamente egoísta, não quero ajudar ninguém, não ajudo ninguém, não ajudo a comunidade, não participo da comunidade, só vou na missa e comungo. Que comunhão é essa? Seria uma comunhão vazia. Então, às vezes, mais vale, vou dar um exemplo, você, por exemplo, é uma pessoa que tem um relacionamento de segunda união, você não comunga, mas você comunga espiritualmente, vale mais do que alguém, mas você está ali na comunidade ajudando, você está participando, você está fazendo comunhão com a comunidade, você e a sua esposa estão lá participando de um grupo, ajudando. Por exemplo, nós temos vários grupos aqui, que nós temos pessoas que são catequistas, que ajudam, que fazem liturgia, que ajudam, cantam, que participam aqui da comunidade, ajudam na festa, ajudam nas atividades da comunidade, tem uma ação solidária para os pobres que estão ali, e essas pessoas, elas vivem juntos, elas fazem comunhão espiritual. É muito mais válido aqui do que uma pessoa que não participa de nada, simplesmente vai lá comungar. Que comunhão essa pessoa faz? Então, a comunhão, a gente precisa entender, aquela Eucaristia que eu recebo é ação de graças por aquilo que eu faço, e vou lá também me alimentar, me fortalecer para continuar a minha missão. Mas se eu não faço nada, por que eu preciso me alimentar? Esse é o Padre Elisandro, que nós estamos falando sobre vocação, Padre. Agora eu lhe pergunto, mês de agosto dedicado às vocações na igreja. Eu pergunto, Padre, na igreja quais são os tipos de vocações que comemoramos nesse mês, para fechar? Nós temos várias vocações, mas as vocações específicas que se celebra, se comemora no mês de agosto, nós começamos com a vocação no ministério ordenado, que ali são os padres, os diáconos, os bispos, e inclusive o nosso Papa, porque o Papa, ele também, antes de ser Papa, ele foi primeiro diácono, depois padre, bispo, e hoje ele é o nosso Papa. Então, todos que nesse mês vocacional, então no primeiro domingo do mês vocacional, então se celebra pelas vocações ordenadas, Inclusive hoje, dia 10, nós comemoramos o dia dos diáconos, que é dia de São Lourenço, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, Mas então nesse primeiro domingo do mês, então a gente celebra as vocações ordenadas, que é o diaconato, que é os padres, que chama, na palavra correta seria presbiterato, e o episcopado. Então, eu antes de ser padre, eu fui ordenado diácono. Então, primeiro grau, o sacramento da ordem, ele se divide em 3 graus, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado, Então, mas antes de eu ser padre, eu preciso ser diácono, No caso, nós que vamos ser ordenados padres, o nosso diaconato, ele é chamado ordenação transitória, em vista do ministério sacerdotal, Mas existem também um outro grupo de diáconos, que são os diáconos permanentes, como nós temos aqui na nossa paróquia, que são bem conhecidos, o diácono Jorge, o diácono Sérgio, o diácono Walter, e agora o diácono Juscelio, que está vindo morar aqui, e veio morar aqui, está morando aqui na nossa paróquia. Então, eles são diáconos permanentes, Então, eles vivem a vocação do matrimônio, de construir uma família, mas também eles se sentiram chamados também para viver essa vocação do diaconato, Então, são também ministros ordenados para a função de diáconos, Então, ali como diáconos, eles podem exercer algumas funções, como celebrar o sacramento do batismo, assistir o casamento, Então, eles podem ministrar esses sacramentos em nome da igreja, porque a igreja os confere autorização através do grau do diaconato, do sacramento da ordem do diaconato, para eles ministrarem esses sacramentos. Daí, eles não podem, por exemplo, celebrar a Eucaristia, a unção dos enfermos, a crisma, a comunhão, fazer a comunhão para as crianças, fazer a celebração da primeira comunhão, e também não podem, por exemplo, um diácono não pode ordenar um outro diácono, um outro padre, Então, assim, eles não podem ministrar os outros sacramentos, Já os padres, o único sacramento que a gente não
não pode ministrar como padre é o sacramento da ordem, né? Então, que daí é reservado apenas para os bispos, né? Que é o sacramento da ordem, né? Porque o sacramento da ordem, ele é o sacramento, por exemplo, que apenas os bispos podem celebrar, ministrar, conferir, porque os bispos, na verdade, eles têm a plenitude de todos os sacramentos. Então, como eles têm a plenitude de todos os sacramentos, então eles podem, por exemplo, um bispo, ele pode ordenar outro bispo, um bispo ele pode ordenar um padre, um diácono, então ele pode. Eu não posso, por exemplo, como padre, ordenar mesmo um diácono que está abaixo de mim, né? Que é um grau abaixo da ordem, né? Porque eu não tenho isso, mas o bispo pode. Mas como padre eu posso, né, celebrar todos os outros sacramentos, com exceção, como eu falei, do sacramento da ordem, né? Casamento, batizados, comunhão, né? E unção dos enfermos, confissão, né? Todos esses demais sacramentos a gente pode ministrar. Então, assim, ó, esse então é o primeiro grau da ordem, né? É o primeiro sacramento, a primeira vocação que se celebra no primeiro domingo, né? Depois nós temos agora, que é a vocação de vocês, né? A vocação dos pais, né? Que é o Dia dos Pais. Então, pessoas que, podemos dizer assim, a vocação a construir uma família, né? Então, nós celebramos o Dia dos Pais, também é uma outra vocação, que a Igreja reconhece isso, né? Então, a família, né? Um casal, por exemplo, quando ele casa, um homem e uma mulher, né, casam, né, na igreja, o casamento religioso, não se casa para ser um casal, vocês casam para ser uma família. E uma família, ela começa quando vêm os filhos, né? Então é uma vocação, é um chamado, né, uma vocação que vocês são chamados também a viver. Então esse é no segundo domingo. Depois, no terceiro final de semana, nós temos a vocação aos consagrados, né? Então, aqueles religiosos e religiosas que se consagram, se tornam religiosos, um irmão, uma irmã, no caso, um freio, uma freira, que é a vida religiosa. Então, se celebra no terceiro domingo. E no quarto domingo, né, nós celebramos o mês missionário, né? Então, a vocação, a missão, né? Que é o domingo, o quarto domingo, nós celebramos as missões e a vocação missionária. E no quinto, quando tem o quinto domingo, senão quando não tem no quinto, se celebra junto no quarto, que é a vocação dos catequistas, né? Então, que são os catequistas, os pais, vocês são os primeiros catequistas, né? Todos aqueles que se dispõem a ensinar a fé, né? Ensinar a doutrina cristã católica, a Igreja reconhece como um catequista, né? Por exemplo, um ministro da Eucaristia, que ele vai lá na casa do doente, ele vai rezar, ele vai lá ler a palavra, refletir a palavra, ele não deixa de ser um catequista, né? Um pai e uma mãe que lá em casa ensina a doutrina para o filho, que traz na igreja, que acompanha, é o primeiro catequista, né? E nós temos os catequistas que, em nome da igreja, fazem esse trabalho também de dar a catequese, né, da Eucaristia, da Crisma, a catequese de adulto, a catequese de preparação para o matrimônio, a catequese de pais e padrinhos. Então, são várias frentes de catequese, né? Então, de formação. E daí, então, quando tem o quinto domingo do mês de agosto, então se celebra o Dia do Catequista, né? Que é a vocação ao catequista, né? Que é chamada também as vocações leigas. Os catequistas, eles nos lembram os leigos, todos vocês. Então, no quinto domingo, a igreja, quando não tem, então se celebra junto com a vocação missionária, porque também os leigos são chamados a ser missionários, né? Missionários e missionárias. Então, em cada função lá, você na sua casa, você também pode ser um missionário. Quando você evangeliza, quando você ensina, você está sendo um catequista, mas também está cumprindo com aquilo que é a sua missão, né? De pai, de evangelizar também a sua casa. Esse é o Padre Elisandro, que está conosco no Papo Livre deste sábado, falando de vocações, falando de assuntos importantes, fazendo que nós possamos ter um conhecimento maior. Papo Livre hoje, né, uma catequese, né, para todos nós que estamos ligados aqui na programação 102.9 FM. Após o intervalo comercial, nós já voltamos com o Papo Livre aqui em nossa programação. Voltamos com o nosso bloco final,
para fechar esse papo livre com o Padre Elisandro. Com certeza vamos ter outro momento, né, Padre Elisandro, porque faltou muita coisa para perguntar. A minha planilha aqui está cheia aqui de boas curiosidades, né? Com certeza a minha curiosidade é a curiosidade do ouvinte, os leigos que participam, que acompanham a programação da Rádio Vale. Uma pergunta que, dentro das vocações, no primeiro domingo de agosto, comemorado o Dia dos Padres, nós temos como o santo, né, que é o patrono dos padres, o São João Maria Vianney. Quem é esse São João Maria Vianney? São João Maria Vianney, ele era um padre francês, né, que ele nasceu em Lyon, na França, e ele era um jovem que, na verdade, ele já entrou no seminário um pouco mais velho, assim, né? Ele já entrou com uma idade já um pouco mais, e ele fez os estudos todos dele, né, assim, de filosofia, teologia, se preparou, mas ele tinha uma dificuldade, assim, na língua, no latim, né, porque era muito difícil, porque ele era francês e o latim era uma outra língua estrangeira, assim, né, na época, como é para nós hoje, né? Então imagine nós hoje, um brasileiro, você estudar latim não é fácil, né? Então, eu sei porque eu estudei, né? Sei nada, mas estudei. Mas, assim, é importante, assim, daí ele tinha essa dificuldade. Hoje, para nós, assim, o latim não é um problema, você não saber o latim, né? Como eu falei, eu estudei todo o tempo do seminário menor, mas eu leio, assim, alguma coisa em latim, eu leio, até alguma coisa traduzir, assim, eu consigo, mas falar latim, falar fluentemente a língua, né, não sei. Mas, assim, ele precisava, porque no contexto dele, que ele, né, foi ordenado padre, era obrigatório o latim, porque a missa era celebrada em latim. Então, como é que ele ia celebrar a missa se ele não sabia latim, né? Como é que ele ia rezar a missa se ele não sabia, né? Então, o latim. E ele tinha essa dificuldade. E o bispo, então, diz as histórias, né, que não queria ordená-lo porque o que ia fazer com ele, né? E aí um padre, eu acho que da diocese, disse: Excelência, o senhor faz assim, ordena ele e coloque ele lá na paróquia mais distante da sua diocese, deixa ele lá, né? Deixa que veja o que ele pode fazer. E aí São João Maria foi ordenado pelo bispo, né, e foi mandado para Arce, na França, né, uma cidadezinha, acho que não tinha nem, acho 300 habitantes na época, né? Eu acho que a história conta que tinha 300 habitantes. E ele chegou lá, era uma paróquiazinha, né, uma comunidadezinha, e abandonada, porque era tão longe que os padres nem iam lá. E ele foi, e lá ele começou um trabalho, e ele se dedicou muito nesse trabalho, assim, como ele tinha dificuldade de latim, até mesmo, né, tinha uma certa dificuldade intelectual também, ele se dedicou muito na parte do atendimento das confissões. E ali ele foi uma coisa, assim, extraordinária, porque as pessoas começaram a ir de todos os lugares para lá, e aí se tornou um lugar que era esquecido, né? Hoje é um grande centro de peregrinação, né? As pessoas começaram a ir lá para se aconselhar com ele, se confessar com ele. Então, assim, foi um grande, um santo, né, que mesmo com as suas dificuldades, né, por isso eu digo, Deus, ele não depende das nossas qualidades e das nossas facilidades, né? Ele faz, independente disso, a sua obra, né? E quanto menos, eu sempre digo, quanto menos a gente tem capacidade, tem qualidades, mais Deus ele age, né? Porque quanto mais qualidades, mais facilidades a gente tem, menos Deus age. Às vezes muito mais a gente aparece, mais a gente faz, né? E onde tem pouca qualidade, tem pouca facilidade, mais a graça, a obra de Deus acontece. E São João Maria Vianney foi um grande exemplo, né? Então não dependeu da qualidade dele intelectual, né, a capacidade intelectual dele, que era até questionada para a possibilidade da ordenação dele, né? E ele com isso foi ordenado, né? E é um grande exemplo. E hoje ele, com toda esta questão, né, por exemplo, assim, dele por que ele é tido então, mas um homem assim, olhando assim, até com uma dificuldade intelectual, padroeiro dos padres, não deveria de ser um homem inteligente, né? Um homem intelectualmente inteligente? Não, porque a igreja
ela reconhece que Deus age nos pequenos, nos humildes, né? Então, quando nós temos São João Maria Vianney, que foi tão pequeno, né, mas ao mesmo tempo se tornou tão grande, né, que hoje é um exemplo, é um modelo para nós, e que, inclusive, depois de tantos anos, né, ainda continua sendo lembrado, sendo, né, procurado, né, lá no santuário, lá nessa região lá de Arce. Então, assim, um homem que, no primeiro momento, era insignificante e se tornou o que se tornou, né? Hoje ele é reconhecido no mundo todo, é o padroeiro dos padres. Então, para mostrar assim para nós padres, né, que o nosso padroeiro ele é tão pequeno, então nós também precisamos não querer ser grandes, ser importantes, né? Porque quanto menos a gente aparece, mais Jesus aparece. Aquilo que São Paulo diz, né? Quando eu cresço, né, Jesus desaparece, mas quando eu diminuo, ele aparece. Então é isso que deve ser. Então São João Maria Vianney, ele é então o patrono, né, de todos os padres, né, de todos os padres, e pelo zelo, na verdade, que ele teve pastoral, né, e pelo cuidado que ele teve das almas, né, de atender as pessoas, de dar um conforto para aqueles que procuravam. Então essa deve ser também a missão nossa também como padres, né? Então é o compromisso que nós também precisamos assumir, assim como o nosso padroeiro, São João Maria Vianney. Padre Lisandro, a igreja também, São Sebastião, vai estar realizando um grande evento, né? Mas também outro grande evento que se comemorou nessa semana foi o Dia do Diácono, né? Que foi São Lourenço, patrono dos diáconos. Quem foi São Lourenço? São Lourenço, em primeiro momento, ele era um leigo, né, bem envolvido. Depois ele foi ordenado, escolhido para ser diácono, ordenado, né? E ele cuidava da parte dos bens, né, da igreja em Milão. E lá ele começou a fazer um trabalho de atendimento com os pobres, né? Então ele atendia os pobres, era a missão dele atender, como diácono, né? Que é uma das missões do diácono, né? O serviço da caridade, né? Então os diáconos, por exemplo, quando você vai pegar na história lá dos Atos dos Apóstolos, eles foram escolhidos para essa missão, né? A missão do serviço da caridade, atender as viúvas, os pobres, os órfãos, né? Então, o serviço dos diáconos, né? A primeira missão deles, né, como diácono, não é para se batizar, não é para assistir casamento, não. Isso é um serviço que eles vão fazer se preciso for. Mas a missão deles como diácono, a missão do diácono, na verdade, não deles, do diácono, é justamente essa dimensão do serviço da caridade, né? O serviço aos pobres, às viúvas, os órfãos, né? E São Lourenço ele fazia esse serviço, né? Então, só que o imperador lá, perseguiam, né, os cristãos no primeiro momento lá, aí exigiu que São Lourenço levasse, como ele cuidava dos bens da igreja, da diocese da época, lá em Milão, que ele levasse e colocasse ao imperador todos os bens da igreja. E ele pegou, reuniu um grupo de pobres e levou e disse assim: os bens da igreja estão aqui, a riqueza da igreja está aqui. E o imperador entendeu isso, que ele estava debochando dele, então aí pegou e mandou então martirizar. Então ele foi martirizado, né, foi decapitado, e ele então morreu por causa do Evangelho, né? Então defesa do Evangelho, o testemunho que ele deu do Evangelho. Então ele é também hoje considerado então esse grande modelo também para os nossos diáconos, né? E que a igreja reconhece e coloca assim, né, assim sendo o patrono dos nossos diáconos, padroeiro dos diáconos também. E dentro desse clima de vocação, dentro desse trabalho de realizações das vocações no mês de agosto, a igreja São Sebastião está preparando então a Semana da Família. Qual é que é essa programação, padre? Realmente a Semana da Família. Como é que começa essa Semana da Família? Já no domingo nós já temos a missa de abertura, é isso? Isso. Então, domingo, como já falamos, né, no mês vocacional, né, nós temos o Dia dos Pais, né? E a igreja no Brasil, né, né, nos motiva para que no Dia dos Pais ali a gente faça abertura, né, que vai acontecer a Semana da Família. Então, a Semana da Família, o que é? É uma semana de
oração, de reflexão, de encontro sobre a questão da família. E nesse ano, assim, Éder, e os que nos ouvem, nos assistem, é um tema tão importante, bonito, que o nosso Papa até nos propôs, né, para que seja refletido, seja vivenciado também nesse ano, na Semana da Família, que é sobre as bem-aventuranças. Então, como é vivido, né, ou como é experimentado, vivenciado na família, as bem-aventuranças. Então, é sobre esse tema que a gente vai estar refletindo, então, como isso é vivido, ou também como pode ser vivido se não está sendo vivido, né? Então, a proposta da igreja é justamente isso, levar nós, como família, a olhar para as bem-aventuranças, nos colocar diante delas e perceber assim, temos vivido isso nas nossas famílias, como é que estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo, não estamos vivendo? E se não estamos vivendo, como podemos viver, né? Então, essa semana é uma oportunidade que nós teremos para refletir sobre as bem-aventuranças. E aí, como você falou, então, nós vamos começar a nossa Semana da Família agora no próximo domingo, às 19h30, aqui na Matriz, na missa. Então, convidamos, né, todos que puderem, né, as famílias, virem participar conosco. E aí, durante esta semana, que iniciaremos no próximo domingo, dia 14, nós vamos ter todos os dias à noite, né, alguma atividade. Na segunda-feira, nós vamos ter aqui no nosso auditório do Salão Paroquial, na Igreja Matriz, uma formação sobre o perdão na família, reconciliação, dentro desta dimensão das bem-aventuranças. Então, vamos trabalhar isso, né, na nossa vida, porque uma das bem-aventuranças é a misericórdia, né? Então, um fruto, na verdade, o perdão é um fruto da misericórdia, né? Então, Deus, ele é misericordioso, por isso ele perdoa, né? Então, Jesus diz no Evangelho que bem-aventurados são os misericordiosos, né? Os humildes de coração, né? Que são capazes de perdoar, de acolher, mesmo diante de uma ofensa, Então, como viver, né, essa questão do perdão na família? Então, é um dos temas, né, e é o tema que vai ser trabalhado na próxima segunda-feira, aqui no encontro que nós vamos ter no salão, aqui no auditório do Salão Paroquial. Então, convidamos às 20 horas. Na terça-feira, nós vamos ter outra formação, que é um outro tema, que é sobre a vivência da fé na família. Como viver a fé hoje, nos dias de hoje, na família, né? Nós falávamos aqui, né, Dando falava sobre a vocação dos pais, né, que uma das missões, primeiro catequista são os pais, né? Então, os pais são os primeiros transmissores da fé, né? São os primeiros testemunhas da fé, então são os primeiros a incentivar a criança a viver a fé. Então, a gente vai estar trabalhando essa dimensão também dentro das bem-aventuranças, também na terça-feira, às 20 horas. E na quarta-feira nós vamos ter aqui daí uma missa na Igreja Matriz, que todos os anos a gente já faz, com todos os nossos coroinhas da paróquia, para fazer a renovação das promessas dos nossos coroinhas. Claro, os coroinhas com seus familiares, né? E então, na quarta-feira, às 20 horas. E na quinta-feira, nós vamos ter também uma missa aqui, que é para todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, porque na quinta-feira Jesus, né, celebrou, né, a Santa Ceia, né, na instituição da Eucaristia, e nas quintas-feiras a Igreja sempre nos recomenda a celebrar a Eucaristia, também fazer um momento de adoração. E nessa quinta-feira, então, nós vamos ter a celebração da missa com todos os nossos ministros da comunhão, com os nossos catequistas que também ensinam, evangelizam, falam, né, ensinam as nossas crianças sobre a Eucaristia. E também, então, vamos ter esse momento aqui. E depois da missa, nós vamos ter um momento de adoração com a bênção do Santíssimo. Então, convidamos todos a virem participar na quinta-feira também às 20 horas. E na sexta-feira, como nós tradicionalmente temos a missa da novena em honra a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, então o grupo do Terço dos Homens, que, né, já faz todas as semanas, né, aqui na Matriz, às terças-feiras, e do Terço das Mulheres, que é na segunda-feira, tem na Santa Luzia e também no 15. Então, esses dois grupos, do Terço dos Homens e das Mulheres, essa missa é para eles, então eles que vão conduzir a missa de sexta-feira também às 20 horas aqui na Igreja Matriz. Então, convidamos
todos a participarem também. E no sábado nós vamos ter ali o nosso tradicional Santas Horas aqui no salão paroquial, e que o tema, né, desse momento, desse encontro ali que nós vamos ter dos Santas Horas, como fizemos em outras vezes, em outros anos, é sobre as bem-aventuranças. Então vamos estar trabalhando justamente sobre isso, e alguns convidados que a gente convidou para participar ali, para justamente a gente poder assim ver dentro desse aspecto da família, né? São pessoas que têm família, que são, né, casados, né, ou vivem, têm seus filhos, têm familiares, então para fazerem essa experiência, né, das bem-aventuranças. E no domingo nós vamos ter um domingo aqui especial na nossa paróquia, porque durante agora o mês de agosto está acontecendo uma peregrinação com a imagem de Nossa Senhora, de São José e de Jesus, que é a imagem Sagrada Família. E essa peregrinação é em vista da preparação do Congresso Nacional das Famílias, que vai acontecer aqui no CEAR, na nossa diocese. E esse congresso é a nível de Brasil todo, né? Então, são famílias, casais que vão vir participar desse congresso do Brasil todo, que vai acontecer no último final de semana aqui de agosto. Então, no penúltimo final de semana, dia 21, ali no domingo, essa imagem que está peregrinando as paróquias vai estar passando aqui na nossa paróquia. Então, chegará aqui no domingo de manhã, às 8 da manhã, na Matriz, trazido pelo pessoal da comunidade de Canelinha, e depois ela vai assim ficar aqui o dia todo. Nós vamos levar para a comunidade do sul do Rio, após a missa aqui da Matriz, e lá depois temos a missa, e após a missa o pessoal do Jumac, juntamente com a comunidade lá do sul do Rio, vai fazer um momento de oração do terço lá com a comunidade. Às 15 horas, na verdade um pouco antes, às 14 horas, a comunidade do sul do Rio vai trazer aqui para o Lar Santa Maria da Paz, para a gente fazer um momento ali da oração do terço com os idosos e a missa. E depois nós vamos levar para o 15 de novembro, onde lá o pessoal da comunidade do 15 de novembro vai receber a imagem, o pessoal do Shalom vai levar para lá, e vai receber a imagem lá às 5 da tarde para a oração do terço. Depois a missa, o terço lá com os homens e as mulheres vão organizar essa oração do terço. Então convidamos já todo o pessoal aí do terço dos homens, das mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, e a comunidade como um todo. E depois da missa lá nós vamos fazer uma caminhada, uma procissão até na Matriz. Se vocês quiserem nos acompanhar para fazer o momento também dali da procissão, nós vamos vir para a missa do encerramento aqui na Matriz às 19h30. Então, no domingo, nós vamos estar encerrando aqui, domingo, dia 21, a nossa Semana da Família. Então, convidamos todos para participar também na missa das 19h30. Padre Elisandro, com certeza teríamos assuntos para estar aqui conversando com o senhor, longo tempo, levando todas essas informações. Quero agradecer essa oportunidade de poder, no nosso programa Papo Livre, remeter um papo livre, mas para falar de coisas muito importantes, né, para nós cristãos, para todos aqueles ouvintes da Rádio Vale, conhecer um pouquinho, né, dessa nossa rica história, né, nossa cultura, mas também os nossos costumes e os nossos deveres, né? Padre Elisandro, muito obrigado, e com certeza não vai faltar oportunidade de nós termos, né, voltar aqui no programa Papo Livre para conversar de outros assuntos importantes da nossa igreja, da nossa comunidade. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar conversando com o senhor. Obrigado, Éder, né? Nós que somos agradecidos aqui em nome da nossa paróquia, e queremos agradecer você pela ideia, né? Achei assim ótima, né, a ideia, a criatividade, e acho que são momentos bonitos, acho que importantes, né, que também ter esta oportunidade de participar. Agradeço, sou agradecido. E eu agora, sim, claro, que às vezes diante, né, tem ali o Face da rádio, né, se tem alguém que tem alguma pergunta que seja interessante, né, inteligente, interessante, quiser fazer, mande para a rádio. Uma outra oportunidade que nós tiver de conversar, a gente pode estar respondendo isso. Com certeza. Obrigado ao Padre Elisandro, e nós estamos então fechando o nosso programa de hoje. Agradecendo o Padre Elisandro, agradeço também o nosso colega, o João Antônio Fagundes, que está na gravação, e o Luciano Ribeiro, que teve o trabalho realmente de preparar toda a nossa programação sonora para este seu sábado, dia 13, aqui na programação Rádio Vale. Segue o nosso Sábado Show com o comando de Luciano Ribeiro.